Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa videoaula de resolução de exercícios na linguagem de programação C. Primeiramente, eu gostaria de dizer que todas as questões que estão nesse vídeo são do site URI Online Judge, um site de prática de programação em diversas linguagens. Todas as questões foram aceitas e validadas pelo site. Outra coisa que eu gostaria de dizer é que, para algumas questões, eu vou explicar um pouco a estratégia que eu utilizei para resolvê-las. Já outras questões, eu vou explicar essa estratégia durante a explicação da questão. Então, vamos para a nossa primeira questão. Para que esse vídeo não fique tão longo, eu não vou fazer a leitura de todas as questões. Então, eu recomendo que você pause o vídeo, faça a leitura das questões, analise, tente resolver e logo em seguida veja a resolução da questão. Então vamos para a questão 2582, System of Download. Primeiramente, eu vou explicar um pouco da estratégia que eu utilizei para resolver essa questão. A questão fala que a banda tem um dispositivo, que eles vão utilizar para ver as músicas, um dispositivo numerado de 0 a 5, e que ao apertar dois botões, vamos representar aqui esses botões por X e por Y, a soma desses dois valores inseridos vai resultar no código de uma música. Ou seja, de acordo com os botões que nós vamos apertar, nós vamos ter uma série de possibilidades para possíveis músicas. E para isso, nós vamos utilizar do comando de seleção múltipla switch. Vamos nos utilizar do switch case para resolver a questão. Então vamos agora para a implementação do código. O meu programa vai se utilizar das funções de entrada e saída formatada. Então, eu vou incluir a diretiva de pré-processador include stdio.h. Vou iniciar com a minha função principal main. Vou abrir o bloco da minha função principal. Agora eu vou fazer a declaração das minhas variáveis locais à minha função main. Todas as variáveis vão ser do tipo inteiro. Nós vamos declarar uma variável i, que vai nos auxiliar como um contador no nosso laço de repetição. Eu vou ter a variável casos, como citada pelo enunciado, que vai analisar a quantidade de casos testes que nós vamos ver. E uma variável x e y, que vai representar os botões do nosso dispositivo. Vou vir agora com o scanf, %d, eu estou analisando um valor inteiro, e comercial casos, para captar a quantidade de casos testes que vão ser utilizados no programa. Vou vir agora com o laço de repetição for, vou iniciar o meu i com 0, e enquanto o meu i for menor que a quantidade de casos, o meu i vai ser incrementado. Vou abrir o bloco do meu for, vou vir agora com um scanf, o scanf que vai estar lendo dois valores, os valores x e y, então %d, e comercial x e comercial y. Aqui nós vamos fazer a leitura dos dois valores representando os botões, ok? Venho agora com o meu comando de seleção múltipla, o switch, que vai analisar o resultado da soma de x mais y. Eu poderia aqui me utilizar de uma outra variável que receberia o resultado da soma de x mais y, mas isso não é necessário. Simplesmente podemos colocar x mais y e o resultado da soma desses valores vai ser utilizado no meu switch. Abro o bloco do meu switch e vou vir agora com o meu primeiro case. Case 0, que vai indicar se a soma dos dois valores for 0, vai representar o código de uma música. Então eu dou printf no nome da música, dou um ctrl/n para fazer uma quebra de linha, coloco o meu break para, caso o resultado seja 0, nós vamos imprimir essa música e vamos interromper o nosso laço switch, voltando para o nosso for, para fazer a leitura de mais um código, mais dois números que vai representar uma música. Venho agora com todos os meus outros casos, cada um representando uma música. Case 1, nós vamos ter a música, ctrl/n, para pular a linha. Venho com o meu break, novamente para encerrar o meu switch. E assim, nós vamos seguir com todos os casos. Nós vamos ter o caso 2, vamos ter o caso 3, vamos ter o caso 4. Novamente, coloco o case, coloco o nome da música, dou um break para encerrar o meu switch. Case 5, Case 6. E nós vamos fazendo isso colocando todas as possibilidades de todos os códigos das músicas. Case 7, Case 8, Case 9, Case 10. Chegamos no nosso último case. Então, eu vou fechar o bloco do meu switch, vou fechar o bloco do meu for, aquele for que nós iniciamos no início do programa, dou o return 0 da minha função principal, main, para indicar que tudo aconteceu bem no programa, e fecho o bloco da minha função principal. Então essa
foi a nossa primeira questão. Vamos para a próxima. A nossa próxima questão é a questão 1178, preenchimento de vetor 3. Eu recomendo que você dê um pause, leia a questão, tente resolver com calma e agora vamos para a implementação do nosso código. O meu programa vai se utilizar das funções de entrada e saída formatada, então vamos incluir a nossa diretiva de pré-processador std e o.h. Vamos iniciar com a nossa função principal int_main, abro o bloco da minha função principal e agora eu vou fazer a declaração de variáveis locais à minha função principal. Eu vou me utilizar aqui de uma variável inteira chamada i, para me auxiliar no meu laço de repetição. Vou criar uma variável do tipo double, que vai ser um vetor de 100 posições, assim como explicitado no exercício, na nossa questão. Vou vir aqui agora com o scanf, Vou aqui %lf, porque eu estou trabalhando com uma variável do tipo double, e comercial, e eu vou ler o nosso n na posição 0 do nosso vetor. Por quê? Porque é isso que a questão pede. Ela quer que a gente dê um valor qualquer, e coloque esse valor na primeira posição do vetor n de 100 posições. Então a gente vai fazer essa leitura de armazenar aqui na primeira posição. Lembrando que os índices em C iniciam em 0, então a primeira posição é o nosso n0. Logo em seguida, já vou exibir na tela esse valor, um printf n de posição 0 igual %.4lf. Por que lf? Porque é uma variável do tipo double. Ponto 4 para indicar a precisão de 4 casas decimais. Dou um _n para fazer uma quebra de linha. E aqui eu vou colocar o nosso n na posição 0, que vai ser exibido aqui. Vou vir aqui agora com o meu for. O meu i vai iniciar com 1. Por que ele vai iniciar com 1? Porque a gente já leu o valor na posição 0. E agora nós vamos ler do valor 1 em diante. Enquanto o i for menor do que 100, quantidade de posições do vetor, o nosso i vai ser incrementado. Abro o bloco do meu for. Venho aqui agora com o mais importante da nossa questão. O que isso significa? N na posição i recebe n i menos 1 dividido por 2. Vamos com calma. Vamos fazer uma espécie de simulação. Nós lemos o nosso primeiro valor, o valor na posição 0, e quando chegar aqui, o meu i vai estar na posição 1. Então, n na posição i, que vale 1, recebe n na posição i, que vale 1, ou seja, 1 menos 1, 0, dividido por 2. Ou seja, isso aqui vai ser equivalente ao meu valor anterior, que foi o valor que eu li aqui na posição 0. Esse valor vai ser dividido por 2 e vai ser armazenado n na posição 1. O nosso for vai rodar, o nosso i vai ser incrementado, e quando o meu i chegar no 2, n na posição 2 vai receber n, i que vale 2 menos 1, 1 dividido por 2. Ou seja, o valor que vai estar aqui foi o valor armazenado anteriormente. Então, esse valor vai ser dividido por 2 e armazenado no n na posição i, que nesse caso, no nosso exemplo agora, vale 2. E é isso que a questão pede, que em cada posição subsequente do nosso vetor seja colocado a metade do valor que foi armazenado na posição anterior. Então é isso que essa linha de código vai realizar. Logo em seguida, eu já vou exibir também esse valor na tela. Então n na posição aqui 1%d, que vai ser o valor do nosso i, para representar a posição do nosso vetor, igual %.4lf, lf porque é um tipo double, ponto 4 para indicar a precisão de 4 casas decimais. Dou um _n para fazer a quebra de linha, e n na posição i, que vai aparecer aqui. Fecho o bloco do meu for, dou um return de 0 da minha função principal, para indicar que tudo aconteceu bem. Fecho o bloco da minha função principal. Só lembrando que eu poderia utilizar aqui um define, colocar um define com, por exemplo, o nome tam, valendo 100, e substituir aqui nossa questão. Nesse caso, decidi não utilizar, mas fica ao seu critério. Então essa foi a nossa segunda questão, preenchimento de vetor 3. Vamos para a nossa próxima questão. A nossa próxima questão é a questão 1183, acima da diagonal principal. Novamente, pause o vídeo, leia a questão, tente resolvê-la, e agora vamos para a implementação do código. Primeiramente, eu quero explicar um pouco da estratégia que eu utilizei para resolver essa questão. Nós temos aqui a nossa matriz, 12 por 12, de 0 a 11, 12 elementos, e aqui também 12 elementos. Nessa matriz, nós temos aqui, nessa linha amarela, o que nós chamamos de diagonal principal da matriz. Lembrando que vamos representar as nossas linhas por i e as nossas colunas por j. Como é que nós faríamos para acessar esses elementos da
diagonal principal da matriz, né? Aqui representada por amarelo. Nós poderíamos utilizar, por exemplo, matriz e I, ou seja, os valores iguais. Então, digamos que esse valor seja 3, o valor de I seja 3. Então, I na posição 3 da minha linha e na minha posição 3 da minha coluna. Vou acessar esse valor da diagonal principal. E assim, acessaríamos todos os valores da diagonal principal da nossa matriz. Mas não é exatamente isso que nos interessa. Nós temos aqui, nessa região em verde, o que nós chamamos de triângulo superior da matriz, justamente porque parece um triângulo. Então, como nós faríamos para acessar esses valores do triângulo superior da matriz? Vamos pegar o valor de I que seja menor do que J, e assim estaremos acessando os valores acima da diagonal principal da matriz. Então essa vai ser a nossa estratégia para a construção do programa. Vamos agora para a implementação do código. O meu programa vai se utilizar das funções de entrada e saída formatada, então vamos incluir a nossa diretiva de pré-processador stdio.h. Além disso, vamos também colocar a diretiva de pré-processador define, que vai definir ali uma espécie de constante tam, que vai ser de 12. Ou seja, quando o código estiver rodando, esse tam vai ser substituído pelo valor 12. Coloco agora a minha função principal main, abro o bloco da minha função principal e vamos vir agora com a declaração de variáveis locais à minha função principal main. Vou declarar aqui duas variáveis inteiras, de nomes respectivamente I e J, que vão representar aqui a nossa linha da matriz e a nossa coluna. Vou vir agora com a minha variável do tipo double, onde vamos declarar um vetor multidimensional, né? Porque vamos ter duas dimensões aqui, tam, que vai ser 12 e 12. E uma variável double do tipo soma, esse m representando a nossa matriz, é o nome da nossa variável double. Ainda vou vir aqui com uma variável do tipo char, né? OP, que vai representar a operação que nós vamos utilizar. Vou fazer um scanf, %c, porque é uma variável do tipo char, e comercial OP para receber o caractere, né, representante da operação, se vai ser soma ou se vai ser média. Vou vir agora com o meu primeiro for, vou inicializar o meu i com 0, enquanto i for menor do que tam, que vale 12, o meu i vai ser incrementado. Vou vir agora com o segundo laço de repetição for, né, agora eu vou inicializar o meu j com 0, enquanto j for menor do que tam, né, que vale 12, j vai ser incrementado. E vou vir agora com um scanf, %lf, valor do tipo double, né, e comercial m na posição i, j. Mas o que é que isso significa? Lembra que eu falei que o meu i equivale à minha linha e o meu j à coluna? Esse primeiro for vai dar acesso às linhas da matriz, e o meu segundo for vai dar acesso às colunas da matriz. Então eu entro no meu primeiro for, né, por exemplo aqui 0, ou seja, eu vou entrar na minha linha 0, lembrando, os índices em C iniciam em 0. E vou vir agora para as minhas colunas. Então eu vou acessar todas as posições da minha coluna 0, né? E depois vou avançar quando esse for finalizar. O meu i aqui vai ser iterado. Vamos entrar na próxima linha. E aqui eu vou ler os valores, né? Então m, por exemplo, na posição 0, j na posição 0. Esse for aqui vai rodar. O meu j vai ser incrementado. M na posição 0 e agora na posição 1, ou seja, linha 0, coluna 1, depois linha 0, coluna 2, até finalizar esse for. E agora esse i aqui vai ser incrementado e nós vamos passar para a próxima linha, ok? Finalizado esse processo, vou vir aqui para um outro for. Agora eu vou inicializar a minha variável soma com 0, o i com 0, vou me utilizar do i novamente, né? Posso fazer isso. E aqui o meu i, enquanto ele for menor que tam, que vale 12, i vai ser incrementado. Venho novamente com outro for, né, análogo a essa ideia aqui, que vai analisar aqui agora a minha coluna. Esse foi para a linha e agora para a coluna. E aqui nós vamos analisar se o meu valor de i é menor que j. Se o meu valor de i for menor que j, significa que nós estaremos acessando os valores acima da diagonal principal. Então, se i for menor que j e se isso for verdade, soma vai receber mais igual m na posição ij, ou seja, a variável soma vai armazenar todos os valores que estão acima da diagonal principal. Eu venho aqui agora com um if, que vai analisar se a minha variável op é igual a s, representando a soma. Se isso for verdade,
a gente vai fazer um printf, .1lf, só para indicar a precisão aqui de uma casa decimal. lf, porque é uma variável do tipo double, contra barra n para fazer uma quebra de linha, e soma, que vai ser apresentada aqui. Se o meu OP, né, que foi lido no começo, for igual a m, de média, nós vamos dar um printf, a mesma ideia, %.1lf, porque é um double, precisão de uma casa decimal contra barra n para quebrar a linha, e soma dividido por 66. Por que isso? Lembra que a nossa matriz é de 12 elementos, 12 por 12, e se você for somar os valores do triângulo superior da matriz, os valores que estão acima da diagonal principal, nós vamos ter 66 elementos. Então, para fazer a média, eu divido o valor da soma, que foi guardado aqui, por 66, e vamos exibir a média dos elementos que estão acima da diagonal principal. Ok? Dou um return 0 para indicar que tudo ocorreu bem na minha função. Fecho o bloco da minha função principal e finalizamos a nossa questão. Vamos agora para a nossa próxima questão. Vamos agora para a questão 2006, identificando o char. Novamente, leia a questão, dê uma pausa, tente resolver e vamos agora para a implementação do código. O meu programa vai se utilizar das funções de entrada e saída formatada, então vamos incluir a diretiva de pré-processador std io.h. Além dessa, vamos colocar a diretiva de pré-processador define, que vai definir aqui tam como 5, uma espécie de constante aqui, ou seja, quando o programa rodar, onde foi encontrado o tam vai ser substituído pelo valor 5. Vou colocar agora o protótipo da minha função calcula pontos, vai ser uma função do tipo inteira, de nome calcula pontos, com parâmetros formais, né, do tipo inteiro, int, um vetor aqui tam, que vai ser substituído por 5, e um inteiro chamado tipo. Esse é o protótipo da nossa função calcula pontos. Venho agora com a minha função principal main, abro o bloco da minha função principal, vou agora declarar as variáveis locais da minha função main. Vão ser variáveis do tipo inteira. Vamos ter um i, que vai me auxiliar no meu laço de repetição, uma variável inteira de nome tipo, que vai ser utilizada para armazenar o tipo de char que vai ser analisado, e um vetor aqui, né, chamado compet, que vai ser de tamanho 5 competidores, que vai ser o tipo de char dos competidores. Venho aqui agora com scanf, né, %d e comercial tipo, que vai ler o tipo de char que vai ser analisado ali na competição, né. Venho agora com o meu laço de repetição for, vou inicializar o meu i com 0, enquanto o i for menor do que tam, lembrando que tam é 5, o meu i vai ser incrementado. Coloco scanf %d, por ler ali compete mais i, ou seja, o valor lido vai ser armazenado na minha variável compete mais i, né, cujo endereço vai ser deslocado i posições. Só lembrando que eu poderia colocar aqui, né, e comercial compete, né, o meu vetor, na posição i, mas nesse caso colocamos compete mais i. Porque dessa forma eu vou estar me deslocando do meu endereço inicial e posições, ok? Sigo agora e vou colocar um printf %d, né, barra n para fazer uma quebra de linha, e vou chamar a minha função calcula pontos. E vou fazer uma passagem de parâmetro por valor, né, passando aqui os parâmetros compete e tipo, para a minha função calcula pontos. Nesse caso vai ser uma passagem de parâmetro por valor, porque os parâmetros formais da minha função vão receber apenas uma cópia dos parâmetros aqui da minha função calcula pontos, né, da chamada da minha função calcula pontos. Dou um return 0 para indicar que tudo ocorreu bem na minha função. Fecho o bloco da minha função principal e agora eu venho com a minha função int calcula pontos em si, né? Ali era apenas o protótipo da nossa função. Função do tipo inteira, e aqui nós vamos ter os parâmetros formais da nossa função, como eu já expliquei. Vou abrir o bloco da minha função int calcula pontos. Vou declarar variáveis locais à função int calcula pontos, né? A nossa função calcula pontos. Vão ser duas variáveis inteiras, uma variável i, que vai me ajudar no meu laço de repetição, e uma variável pontos, né, que vai ser utilizada para armazenar o valor da pontuação. Venho aqui agora com for, né, vou inicializar a minha variável pontos com 0, i com 0, enquanto i for menor do que tam, né, que vai ser substituído por 5, o meu i vai ser incrementado. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um teste aqui. Vou vir com o meu if, e se na posição i for igual ao tipo, a minha variável pontos vai ser incrementada. O que é que está acontecendo aqui? Nós passamos os valores armazenados na nossa variável compete
como parâmetros, né, para a nossa função. Nossa função a gente calcula pontos. Então aqui nós vamos ter armazenado os resultados, né, ou as opções indicadas pelos competidores. Então, se esse valor for igual ao tipo de char selecionado, os meus pontos vão ser incrementados. Caso não seja, nada vai acontecer. Por exemplo, digamos que nós temos inserido aqui o tipo de char 1 e um dos competidores falou que o tipo de char é 1. Nós temos aqui. Então, se 1 for igual a 1, os meus pontos vão ser incrementados, ok? Vou dar o return agora da minha função calcula pontos, que vai retornar, né, pontos, ou seja, os valores que foram armazenados em pontos vão ser retornados na minha função. Fecho o bloco da minha função. Então, quando eu chamar a minha função calcula pontos, todas essas ações vão ser executadas, né? A função vai retornar uma quantidade de pontos e esses pontos vão ser exibidos aqui, ok? Então, essa foi a nossa questão, identificando o char. Essa então a nossa próxima e última questão, a questão 1581, conversa internacional. Novamente, vou reforçar, leia a questão, dê uma pausa, tente resolver e em seguida vamos para a resolução da questão. Vamos agora para a implementação do código. O meu programa vai se utilizar das funções de entrada e saída formatada, então vamos incluir a diretiva de pré-processador stdio.h. Além disso, o meu programa vai precisar de uma manipulação de strings, então vamos incluir a biblioteca de manipulação de strings, string.h. Inicio com a minha função principal main, abro o bloco da minha função principal, vou fazer agora a declaração de variáveis locais à minha função principal main. Vou declarar aqui algumas variáveis do tipo inteira, que vai ser a variável i, que vai me auxiliar no meu laço de repetição, a variável casos, que vai fazer a leitura e armazenar o valor da quantidade de casos testes, uma variável pessoas, que vai armazenar a quantidade de pessoas que estão na conversa, e a variável língua, que vai ser uma variável inteira normal, mas que vai servir aqui para a gente como uma espécie de bandeira, sinalizador. Já já eu vou explicar um pouco mais sobre a utilização dessa variável. Vou declarar aqui agora uma variável char, chamada idiomas, né? Vai ser, na verdade, uma matriz bidimensional de chars, onde a gente vai ter aqui, podemos dizer que 100 strings, né? Vamos utilizar strings aqui agora, de tamanho, no máximo, 20 caracteres, né? Já incluindo o nosso _0. Vou fazer um scanf, %d e comercial casos, porque nós vamos ler aqui, armazenar nessa variável a quantidade de casos testes do nosso programa. Venho aqui agora com o laço de repetição while, que vai analisar casos. Enquanto casos for diferente de 0, o meu while vai acontecer. Abro o bloco do meu while e venho aqui agora com o scanf, %d e comercial pessoas, para ler a quantidade de pessoas que estão na conversa. Vou vir aqui agora com o meu for, né, i igual a 0, vou inicializar o meu i com 0. Enquanto o meu i for menor que a quantidade de pessoas, o meu i vai ser incrementado. Vou vir com scanf %s, porque a gente está lendo uma string. E idiomas na posição i, ou seja, a gente vai ler um idioma e vai armazenar ele aqui nessa posição. E aqui para informar o índice da língua que a gente está lendo, né, do idioma. Então, enquanto for menor que a quantidade de pessoas, digamos que a quantidade de pessoas seja 5, nós vamos ler aqui 5 idiomas. Agora, eu vou pegar a minha variável língua e vou inicializar ela com 0. Logo em seguida, eu vou vir com for, i igual a 1. Enquanto o i for menor que a quantidade de pessoas, o meu i vai ser incrementado. Por que o meu i vai iniciar com 1? É justamente por conta da próxima linha. Nós temos aqui if strcmp idiomas na posição 0, vírgula, idioma na posição i, diferente de 0. O que é que está acontecendo aqui? O meu idioma na minha primeira posição vai servir para mim como uma base para fazer um teste entre os outros idiomas, ok? A minha função strcmp vai fazer a comparação entre duas strings e caso elas sejam iguais, vai retornar para a gente 0. Caso elas sejam diferentes, vai retornar um valor diferente de 0. Então vamos para um pequeno exemplo para que dê para entender o que é que está acontecendo aqui. Digamos que eu tenha 3 pessoas na conversa e os idiomas inseridos foram português, inglês e chinês, respectivamente. Então, o meu for vai iniciar em 1 porque o idioma 0 vai ser o primeiro idioma lido, que vai ser o meu idioma base de comparação, que nesse caso, para o nosso exemplo, vai ser português.
E aqui idiomas na posição I, que vai variar com os outros idiomas, né? Por isso vai iniciar em 1, que é a próxima posição do nosso vetor de strings, né? Da nossa matriz bidimensional de chars. Então, o meu primeiro idioma inserido vai servir de base. Então, como nesse exemplo aqui, vai ser português. Português é igual ao próximo idioma, que no caso é inglês? Não. Nesse caso, a nossa função strcmp vai retornar um valor diferente de 0. E é isso que o meu if está analisando. E nesse caso, língua vai receber 1. Digamos que todos os idiomas inseridos fossem iguais, fossem 3 pessoas falando português. Português é igual a português, vai retornar um valor igual a 0, não diferente de 0. Então, língua não iria receber 1, língua iria continuar com 0. Então, essa função aqui, né, função strcmp, vai fazer a comparação entre os idiomas, utilizando o primeiro idioma inserido como base, né? E aqui o for a gente vai utilizar para que ele varie os outros idiomas aqui. Se os idiomas forem todos iguais, não vai acontecer nada, porque a função vai estar retornando um valor exatamente igual a 0. Se o valor resultante aqui for diferente de 0, significa que os idiomas são diferentes. Se pelo menos um idioma for diferente, a nossa variável língua vai receber 1. E aí a gente passa para o próximo passo do nosso programa, que é fazer uma análise desse língua. If língua for um valor diferente de 0, que nesse caso vai ser 1, printf inglês, ou seja, se apenas de todas as pessoas que estiverem lá, apenas uma pessoa falar um idioma diferente do primeiro idioma que a gente inseriu, o idioma base, as pessoas vão falar inglês. Else, né? Se não, print s, contra barra n para quebrar a linha, idioma 0, significa que todos os idiomas são iguais, então vão falar o idioma, por exemplo, que foi o primeiro idioma inserido ali no nosso scanf. Agora eu vou pegar o meu caso, vou fazer um decremento, né? Usando o operador de decremento pós-fixado. Vou fechar o bloco do meu while, só lembrando que eu poderia pegar esse caso aqui e já colocar ele aqui dentro, não teria problema nenhum. Dou o retorno da minha função principal, fecho o bloco da minha função principal. Então essa foi a nossa última questão, a questão 1581, conversa internacional. Com isso, finalizamos a nossa videoaula. Espero que vocês gostem, né? Eu peço perdão por alguma coisa que eu tenha falado errado. Espero que eu possa ter explicado as questões de uma maneira clara. Agradeço a todos e muito obrigado.